Pronto, iniciou. Então, vamos às funções trigonométricas inversas que faltam, tá? Então, vamos começar com o arco tangente hiperbólico. Para isso, lembrar qual é o gráfico da tangente hiperbólica. Fazer pequenininho aqui. Ó. A tangente hiperbólica tem esse gráfico aqui. Sendo essas duas retas assíntotas. A imagem da tangente hiperbólica é o intervalo aberto menos 1, 1. Isso é a imagem da tangente hiperbólica. Diante disso, você tem como verdade o seguinte, que eu vou colocar aqui, ó. A função tangente hiperbólica de R em R, ela é injetiva porque ela é estritamente crescente e não é sobrejetiva. Sobrejetiva. Logo, não é invertível, ela não tem inversa. O problema na sobrejetividade é só aqui no contradomínio. O contradomínio, né, R, a imagem dela é intervalo menos 1, ela não é sobrejetiva. Mas isso eu resolvo da seguinte forma. Entretanto, a função ITGH de R no intervalo menos 1 aberto restringe o contradomínio, dada por ITGH de x igual a tangente hiperbólica de x, qualquer que seja o x real, ela é injetiva e sobrejetiva. E sobrejetiva. Logo, é invertível. Ela tem inversa. Bastou fazer uma restrição no contradomínio. Daí sai a seguinte definição. A literatura chama a inversa dessa função ITGH de função arco tangente hiperbólica. Tá? A função inversa da função ITGH é denominada função arco tangente hiperbólica, sendo denotada por arc TGH. É evidente que agora a função arc TGH inversa, arco tangente hiperbólica, inversa dessa função aqui, o seu domínio é um intervalo menos 1 aberto, enquanto o seu contradomínio é o conjunto dos números reais, certo? Certo?
Então aproveita aqui para fazer o gráfico da ArcCTGH. ArcTGH, perdão. CTGH é mais tarde. 1 menos 1. Está aqui a inverso. Essa daqui é o gráfico da ITGH, que é o mesmo gráfico da tangente hiperbólica, certo? Mas são funções distintas porque tem contradomínios distintos. Então, isso é o gráfico da função arc tangente hiperbólica. Tá? Então, observe que, a partir dessa definição, assim você tem as seguintes conclusões. Primeiro, quem é o arco tangente hiperbólica da ITGH de x, isto é, quem é o arco tangente hiperbólica da tangente hiperbólica de x. Isso é x, qualquer que seja o x real, vírgula. Quem é a ITGH do arco tangente hiperbólica de x, isto é, quem é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico de x, quem é? Isso é x, mas é qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1, certo? E vá para finalmente dados. X no intervalo menos 1 e y real, tá? O y é o arco tangente hiperbólico de x, se somente se o x é a ITGH de y, isto é, o x é a tangente hiperbólica de y. Tá certo? Então você tem conclusão. Conclusão é que daí quem é o arco tangente hiperbólico de zero? É zero. Por quê? Porque a tangente hiperbólica de zero é zero. Certo? Agora, uma outra observação. Agora vamos usar o teorema da função inversa para provar que o arco tangente hiperbólico é uma função diferenciável. Dado x no intervalo menos 1, ou seja, eu estou pegando x aqui, x está aqui. Vou usar o teorema da função inversa, onde a f é a ITGH e a f é menos 1, sua inversa, arco tangente hiperbólico. Então, dado x no intervalo menos 1, a f, que é a ITGH, a função ITGH, ela é diferenciável em f é menos 1 de x, que é o arco tangente hiperbólico de x, e quem é a derivada da ITGH, a derivada da f em f é menos 1 de x, isto é, essa derivada no arco tangente hiperbólica de x. Você sabe quem é isso? É a derivada da tangente hiperbólica no arco tangente hiperbólica de x. Mas a derivada da f em f é menos 1 de x é a derivada da tangente hiperbólica, que é quem? Secante hiperbólica ao quadrado, aplicado no arco tangente hiperbólica de x. Mas isso aqui é diferente de zero, porque isso aqui é
positivo. Tá? Secante hiperbólica é 1 sobre o cosseno hiperbólico. Diferente de zero ao quadrado é positivo. Então, dado x nesse intervalo, a f é diferenciável em f é menos 1 de x, e a derivada da f em f é menos 1 de x é um número diferente de zero. Logo, qual é a conclusão? Pelo teorema da função inversa, a f é menos 1, isto é, o arco tangente hiperbólico é diferenciável em x, está acompanhando o tempo aí, garoto? E a derivada da f é menos 1, isto é, a derivada do arco tangente hiperbólico em x é 1 sobre a derivada da f aplicado em f é menos 1 de x. Tá aqui. Mas eu sei, isso aqui é 1 sobre quem? Secante hiperbólica ao quadrado. É 1 sobre a secante hiperbólica ao quadrado no arco tangente hiperbólica de x. Pronto. Mas isso é igual a... Vamos lá. Nós já sabemos que... Você sabe que... O cosseno hiperbólico, o cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x é 1, qualquer que seja o x real, né? Então, dividindo tudo por 1, pelo cosseno hiperbólico ao quadrado, fica 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado, é igual a quem é? 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado, secante hiperbólico ao quadrado. Ou seja, isso aqui é 1 sobre 1 menos o quê? A tangente hiperbólica aplicada no arco tangente hiperbólico de x, tudo isso ao quadrado. Mas quem é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólica de x é x. Isso aqui é 1 sobre 1 menos x2. Ou seja, a função tangente hiperbólica é uma função diferenciável. Ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio. Ou seja, dado x no intervalo menos 1, o arco tangente hiperbólico é diferenciável em x, e quem é a derivada do arco tangente hiperbólico em x? É 1 sobre 1 menos x2. Tá certo? Então é uma função diferenciável. Agora eu vou destacar o seguinte. Observe que a integral de 1 sobre 1 menos x2 em x, isso é, nós sabemos, é metade do logaritmo natural do módulo de quem? De 1 mais x sobre 1 menos x, mais uma constante, tá? Integral dá isso. Tá certo? E vejo uma coisa, aqui ó, tá aparecendo aqui, e não deixe de descuidar, de observar, que o domínio da função que você está integrando, o domínio de 1 sobre 1 menos x2. Quem é o domínio dessa função? É o intervalo menos infinito, menos 1 aberto, união com o intervalo menos 1, 1 aberto,
união com intervalo 1 aberto mais infinito. Significa que em cada um desses intervalos, aonde essa função é diferenciável, a derivada dessa função é 1 sobre 1 menos x2. Ou seja, nesse intervalo aqui, a derivada desta função é 1 sobre 1 menos x2. Ou seja, nesse intervalo, essa função aqui e o arco tangente hiperbólico são diferenciados e têm a mesma derivada. Então, nesse intervalo, eles diferem por uma constante. Tá certo? Então, você tem essa integral. Então, a conclusão. Daí, existe o quê? Existe um C real, tal que o arco tangente hiperbólico em x é quem? É metade do logaritmo natural de módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, mais uma constante. Qualquer que seja x no intervalo menos 1 aberto. Ou seja, o arco tangente hiperbólico em x é metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x, mais c, qualquer que seja x no intervalo menos 1, 1. Uma vez que 1 mais x sobre 1 menos x é positivo nesse intervalo. Vamos só ver, ó, qual é o sinal de 1 mais x e qual é o sinal de 1 menos x. 1 mais x tem raiz menos 1, menos x tem raiz 1. De modo que quando eu fizer aqui, tá? 1 mais x, ó. 1 mais x é negativo aqui, 0 aqui, positivo aqui. E o menos x é negativo aqui, tá certo? Desculpe, é positivo aqui. 0 e negativo aqui, que é 1 menos x. De modo que quando você combina 1 mais x sobre 1 menos x, então você tem menos 1 e 1. No menos 1 dá 0, no 1 não existe. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, como isso aqui é positivo nesse intervalo, dá isso aí. Em particular, como a igualdade vale em todo x do intervalo menos 1, vale no 0. Mas no 0 eu fico com o quê? Arco tangente hiperbólico de 0, que é 0, é igual a metade do logaritmo natural de 1, que é 0. Então fica 0 igual a 0 mais c. Isto é, c é igual a 0. Portanto, o arco tangente hiperbólico de x é quem? É metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x, qualquer que seja x no intervalo aberto menos 1. Tá certo? Agora vamos à função, então você já tem a cara fechada do arco tangente hiperbólico. É isso aí, é metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x. Agora vamos ao arco cotangente hiperbólico. Tá? É diferenciável. A derivada dá 1 sobre 1 menos x2. É uma função diferenciável, o arco tangente hiperbólico, certo? Agora vamos para cá. Vamos ao gráfico da função arco cotangente hiperbólico.